Eu tenho uma boa notícia para você. A melhor notícia que você poderia ouvir. E é que você é salvo. Independentemente do que você ouve falar hoje em dia ou do que você já ouviu falar sobre a sua vida. Sabe que tem algo que é mais importante do que a palavra das pessoas. E essa é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós vemos claramente que um homem veio ao mundo. E quem é esse homem? Bom, a gente sabe que ele é chamado Jesus. Mas eu não quero te apresentar ele desse jeito, porque não foi desse jeito que eu conheci ele. Na verdade, eu conheci Jesus não pela palavra, mas pela experiência. Em um belo dia, eu estava no batismo com um amigo meu e eu experienciei algo muito diferente. Eu estava numa chácara, e nessa chácara ela tinha um lugarzinho onde as pessoas iam se batizar, e eu nem sabia mais ou menos o que era batismo, eu não sabia nem o que era Jesus direito, e nem o que era Bíblia, e nem nada disso. Naquele dia, eu, uma criança de 15 anos, eu entendi que havia algo naquele ambiente que eu nunca tinha vivenciado. E foi uma sensação, uma experiência tão sobrenatural, que eu não entendia. Eu não entendi nada, eu só comecei a chorar. Eu senti algo que não era meu, foi totalmente involuntário. E aquilo gerou uma atitude em mim. No meio do batismo eu levantei, um batismo que não era meu, não tinha nada a ver comigo, e eu fui pra frente. E eu perguntei se eu poderia me batizar. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o porquê eu ia me batizar, mas eu sabia que tinha alguma coisa naquele ambiente que estava me interessando e que eu realmente queria experimentar, não só por um momento, mas por toda a minha vida. Pelo menos foi o que eu senti no momento. Eu me batizei naquele dia, eu passei a viver algo que eu nunca tinha vivido, que era a Cristo. Na verdade, eu não vivia a Cristo, mas eu tinha experimentado a Cristo naquele momento. E a partir daquele momento, eu sabia que Deus tinha alguma coisa, que aquele Deus tinha alguma coisa, que aquilo era real, que, bom, não sei, aquilo fazia sentido pra mim. Aquilo em que eu senti é coerente com algo em que eu li. Eu senti um amor tremendo naquele momento, que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia. E a palavra diz que Deus ama o mundo. Se nós juntamos essas duas coisas, a gente tem uma equação, que é um propósito sobrenatural. Mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, não tem como você medir o amor. Mas o amor, ele é totalmente sobrenatural. O amor não é visível, não é palpável. O amor não é uma substância. Mas ele é verdadeiramente uma dádiva. Isso tem a ver, porque agora, nesse exato momento, você não precisa entender nada, você não precisa saber de nada, mas você tem que saber, por essa mensagem, que você é salvo. Que Deus, ele já te salvou, que Deus, ele já entregou o próprio Filho dele por você. O Deus que criou todas as coisas, ele provavelmente quer me conhecer, certo? Porque um Deus, um ser superior, criaria qualquer coisa, sendo que ele não gostaria de se relacionar com aquilo, não faria sentido, a não ser que aquilo não tivesse vida, né? Então uma pedra, ela não é relacionável, então se você cria uma pedra, não tem por que você tentar conhecer aquela pedra, porque não faz sentido. Mas o Deus em que me tocou naquele momento, ele é o Deus que escreve na palavra dele e diz que ele me salvou por um sacrifício só, mesmo sem eu conhecer o pecado. O que era o pecado? Qual o sentido da palavra pecado? Ele entregou o filho dele por mim, mesmo sem eu saber de nada. A boa notícia que eu venho te contar hoje é que você foi salvo. É que você é uma pessoa que está sob uma lei, sobre algo. Você está sobre uma lei regida por Deus, que não é regida por homens, nem por carne, nem por sangue, nem por nada que é perecível, mas por uma única coisa que é eterna, que é o Deus superior. Ele te salvou para sempre, para todo sempre. Você está salvo. A minha consciência diz que eu não posso acabar aqui, que eu não acabo aqui. Isso realmente é verdade, eu não acabo aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não temas, você tem a vida eterna. Agora a vida eterna ela é sua, porque você creu em Deus, porque você crê no Filho unigênito de Deus. E eu também creio. E o Senhor se alegra nisso, porque Ele fez isso por nós. Antigamente Deus, Ele colocou um lugar
para que nós fôssemos purificados. Isso aqui, essa carne que erra, que mente, que faz coisas erradas, ela estava em um santuário. E esse santuário purificava os pecados. Mas melhor do que isso, é que agora, esse santuário, ele foi rasgado. Esse foi rasgado. E a nossa esperança não acabou. Na verdade, a nossa esperança acabou de começar. Porque agora nós temos o santuário dentro de nós. E esse santuário nos faz sermos íntimos de Deus eternamente. Nós não estamos mais separados de Deus, mas eternamente ligados com Ele, como filhos nesta terra. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, Jesus, ele acaba de fazer tudo o que a gente precisava. Ele acaba de colocar o sangue dele como oferta pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Por tudo que era errado, Deus, ele coloca o sangue dele. E ele fala assim, agora vocês são purificados pelo meu sangue. E não pelas obras, não pelos sacrifícios, mas por uma eterna oferta, que é o meu sangue. Você está limpo. Você é limpo. Você é remido. Você é amado. Porque agora Jesus, ele já fez tudo por você. Você é livre. Livre, livre, livre da dor. Livre da dor. Você é livre da angústia. Você é livre do sofrimento. Você é livre da morte, cara. Você é totalmente livre para andar, correr, gritar, se alegrar. Para sempre. Para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele amou, ele nos amou. Deus, ele nos ama, ele nos amou. Ele continua nos amando. E é por isso que ele entregou o próprio filho dele por você. E por mim. E por todos nós. Veja bem, em 1 Pedro, ele explica melhor. E eu vou ler com vocês. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, por amor de vós, por amor de nós. Jesus, na palavra de Deus, daquilo que sai de Deus, ele literalmente nos amou. Ele foi colocado por amor. Então o vazio de pecado que habitava em você não habita mais, não existe mais, por um simples motivo, porque agora Jesus já tomou ele. Você não é mais cativo do pecado da morte. O que te esvaziava foi lançado fora. E agora você tem a oportunidade de ser completamente preenchido por uma palavra. Porque você é uma criatura que precisa disso. Nós somos seres humanos, criados de imagem e semelhança de Deus. Você é uma semelhança de Deus. Sabe que toda aquela agonia que você vivia, que doía no seu coração, quando você vivia no pecado, quando você fazia tudo errado, isso já acabou. Chega de sofrimento, chega de morte, chega de dor. Acabou tudo. A sua alma, ela já foi resgatada. Você já tem uma solução para os seus problemas. E essa solução é Jesus Cristo. Porque Ele já entregou a própria vida por você. E Ele te ama. E Ele te diz, pela palavra dEle, e hoje, através de mim, que você já tem a cura. Que você já tem o seu lugar. Você já está habitando um lugar perfeito, porque Jesus entregou sangue para que você tenha a vida eterna. Pela misericórdia de Deus, você é filho. Pela misericórdia de Deus, hoje você pode estar perto de Deus. Porque mesmo errando, você pode se reconciliar com Deus. E para entregar essa palavra para você hoje, com um desfecho perfeito, eu quero compartilhar com você um fato. Que é em 1 Pedro. Em 1 Pedro 22, fala assim: purificando a vossa alma
na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Jesus, ele nos amou para que nós amássemos também os outros. Porque agora a nossa alma não está mais em lugares de trevas, e a dor que habitava não habita mais. Porque em verdade vos digo, é chegado o reino de Deus na terra. E vocês são aqueles que carregam a verdade pela palavra e pela propiciação do sangue de Cristo pelos nossos pecados. Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês serão consolados. Essas são as palavras de Cristo, o herdeiro do reino e agora que nos tornou cordeiro com ele eternamente em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Saibam que vocês são amados, remidos e foram conquistados eternamente para a glória e para a graça do Criador dos céus, do universo e da terra. Apenas um, Cristo Jesus. Deus abençoe.